Oi, pessoal. Estou aqui no Word e hoje iremos escrever a estrutura de uma conclusão ou considerações finais do seu trabalho, que pode ser de um artigo científico, TCC ou trabalho acadêmico. Então vamos lá. Eu coloquei aqui as considerações finais como a seção 5, porque a 1 nesse meu trabalho seria a introdução, 2 referencial teórico, 3 método, 4 resultados e discussão e 5 as considerações finais ou conclusão, né? Mas veja como é a numeração no modelo da sua instituição, que isso daqui pode variar. O nome, ele vai ficar recuado aqui na margem esquerda, porque toda seção que ela é numerada, ela inicia realmente aqui no cantinho esquerdo, né? Por isso que tem esse alinhamento aqui. Bom, o objetivo desta seção das considerações finais ou conclusão é que você deixe claro para quem está lendo o seu texto que você atingiu o objetivo da sua pesquisa. A finalidade maior dessa seção aqui do seu trabalho é essa. Logo aqui no início, você já vai precisar mostrar isso, né? Como é que a gente pode começar? Na introdução desse seu trabalho aqui, certamente você apresentou o objetivo do seu estudo, né? E aí agora, logo aqui no início, a gente pode retomar esse objetivo. Então, pegue o objetivo que você escreveu lá na primeira sessão, que foi na introdução, e agora a gente vai trazer esse objetivo para cá. Então, coloquei aqui algumas sugestões de como a gente poderia começar aqui o primeiro parágrafo, né, das considerações finais. No caso, para retomar o objetivo, só basta você fazer um parágrafo, tá certo? Não precisa você fazer mais do que isso, não. Você vai fazer só um. Eu coloquei aqui 3 sugestões para a gente começar, mas você vai adotar uma, né, ou adaptar aí do jeito que você acha melhor, mas aí você só escreve um parágrafo dessa forma, né? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode colocar. A gente poderia começar escrevendo assim: esta pesquisa teve como objetivo geral, aí eu vou e coloco o objetivo que está lá na introdução, né? Com base nos resultados encontrados no desenvolvimento da pesquisa, pode-se indicar que o objetivo proposto foi alcançado, porque depois eu vou mostrar, a partir do segundo parágrafo, eu vou mostrar os principais resultados, né? Então, aqui nesse primeiro, eu faria apenas essa retomada do objetivo, né? E colocaria aqui o objetivo tenha sido alcançado. Você pode começar também trazendo um pouquinho do método que você utilizou no trabalho. E aí ficaria assim: o presente estudo almejou, por meio de um estudo de caso com 10 pacientes oncológicos, descrever, aí agora aqui é o objetivo, daqui para frente é o objetivo. Então veja que antes de trazer o objetivo geral, eu coloquei um resumo aqui do que foi de como eu fiz o trabalho. Então coloquei que foi por meio de um estudo de caso com 10 pacientes oncológicos. Então você pode começar dessa forma, né? Para trazer o objetivo ali no meio, você diz como foi que você relembra como foi que você fez o trabalho, então fala um pouquinho sobre o método. E aí, ou então a gente poderia começar assim também: este estudo teve como objetivo geral, aí você vai e traz o objetivo geral. E aí você dá o ponto e aí na sequência você coloca: o principal resultado mostrou que esse principal resultado é o resultado que responde o problema de pesquisa do seu trabalho. Então, assim, é realmente o resultado, né, mais importante do seu estudo, aquele que realmente faz você atender esse objetivo geral. Aí, se você quiser começar já trazendo o principal resultado no primeiro parágrafo, também você pode. Então, aqui seriam 3 formas diferentes da gente começar, mas a gente seguindo essa lógica que eu preciso retomar o objetivo que está lá na introdução, aqui logo no início, na conclusão, né? Então é um formato que geralmente a gente usa para escrever a conclusão. Na sequência, o que é que a gente vai trazer, né? Na sequência, nós vamos trazer os principais resultados do seu trabalho. E aí a gente vai trazer esses resultados aqui. Então são resultados que mostram que você cumpriu o que foi prometido lá na introdução, né? Eu coloquei algumas frases que podem ajudar vocês a desenvolverem essas partes. Então vamos ver como é que a gente pode estar colocando, iniciando aqui essa parte dos principais resultados. Você pode colocar o seguinte: dentre os principais resultados, destaca-se, aí você vai escrevendo aqui. Se você fez esse primeiro parágrafo aqui, já destacando o principal resultado, então agora você vai só relatar os outros resultados que você encontrou, né? Você não tem como colocar mais o principal resultado, porque aí você já trouxe o principal resultado aqui. Mas se você optar por não colocar o principal resultado,
resultado no primeiro parágrafo, você já traz aqui no segundo, do segundo para frente. Esses parágrafos aqui de resultados, você pode ter vários. Então, você pode fazer uns 2 parágrafos, você pode fazer 3, depende da quantidade de resultados que você teve, né? Mas aí você vai destacando ali os principais. Então, uma forma seria essa, dentre os principais resultados, destaca-se, aí você escreve, ou então outros, você pode começar. Entre os principais achados, tem-se que, ou no que se refere aos, constatou-se que, você vai colocando assim essas frases e vai trazendo, encaixando aqui seus resultados, né? Em relação aos principais resultados sobre tal ponto que você investigou, destacam-se a, e aí você vai e diz o que foi que teve ali mais relevante, né, naquele resultado. Por outro lado, então, outras investigações que você fez, né, sobre aquele fenômeno que você analisou, que foi que você encontrou, você também traz. No tocante ao, então, outro ponto que você analisou daquele fenômeno. No que tange ao, né, você já vai e escreve também outro resultado importante que você acha que reforça, para que o leitor veja que realmente aquele objetivo geral que está ali no primeiro parágrafo, ele foi atingido, né? Então, do segundo parágrafo para frente, seria a questão de realmente você ir resumindo ali os principais resultados, né? Quando vocês concluírem a apresentação dos principais resultados, tá certo? O que é que a gente vai fazer? Então, é hora da gente trazer as contribuições do estudo, que pode ser de 3 tipos. Você pode ter aí uma contribuição acadêmica ou teórica, o seu trabalho pode ter contribuição prática e pode ter contribuição social. Ou então, ele pode ter até as 3 contribuições ao mesmo tempo, né? Então, aqui ficaria resolvido a parte dos resultados, certo? E agora você vem falar sobre essas contribuições do seu estudo, né? Então, diga qual foi a importância de se fazer esse trabalho, certo? Com relação à contribuição acadêmica ou teórica, né? Então, muita gente tem dúvida, o que seria isso? Então, você poderia pensar o seguinte: a minha pesquisa fez o conhecimento nessa área avançar. Então, assim, eu ajudei realmente a trazer uma contribuição teórico-acadêmica para essa área que eu escrevi o meu trabalho, aí você vai e escreve aqui. Então, nesse primeiro parágrafo, eu coloquei o seguinte: estes resultados levam a contribuições teóricas e práticas. No que tange as contribuições teóricas, aí você vai e escreve. Então, ele discutiu algum ponto, por exemplo, que era pouco discutido na sua área, né? E aí você trouxe essa temática aqui para a sua pesquisa. Então, isso aí é uma contribuição teórica, certo? Para pensar na contribuição prática, que você já pode escrever aqui no segundo parágrafo, né? Você pode refletir o seguinte: tem alguma aplicação prática os resultados que eu encontrei? Então, assim, alguém poderia aplicar isso em algum canto, certo? E poderia dar um bom resultado? Então, você vai pensar nessa perspectiva, né? Esse estudo, por exemplo, que eu fiz, ele pode ser proveitoso para alguma tomada de decisão de alguém, de um profissional, de um gestor? Isso pode ajudar? Então, se sim, você vai e vai escrever aqui também, né? E aí você coloca referente às contribuições práticas, aí você vai e escreve. Nessa parte da contribuição, você pode colocar também os 2 juntos. Você pode colocar os resultados aqui apresentados oferecem evidências sobre tal ponto, assim esse estudo contribui. Aí você escreve aqui de uma forma geral, né? Ou então você pode colocar o seguinte também: o presente artigo contribuiu por descrever. Então você está falando de uma forma geral, tá certo? Qual foi a contribuição do seu estudo? Ou então, os resultados aqui reunidos podem servir de insights para. Então, isso pode ajudar alguns profissionais, gestores, né? Em que área isso poderia ajudar? Então, você já pode trazer isso daqui também. Pode colocar a frase do tipo: ademais, os achados dessa pesquisa são úteis para. Então, qual a utilidade desse resultado, dessa pesquisa que você fez? Porque para você fazer uma pesquisa, essa pesquisa ela tem que ser importante para alguém, né? Então, qual a utilidade da pesquisa, certo? E aí você pode escrever também aqui nessa parte da contribuição, né? Essa parte, ela tem, você pode colocar os vários tipos de contribuição, se você conseguir identificar isso no seu trabalho, ou então você pode escrever aqui de uma forma geral, desde que você destaque, né, exatamente isso. Se o seu estudo ele tiver uma contribuição social, né, apresente também. Certo? O que seria essa contribuição social? Você acha que esses resultados que você encontrou aqui em cima, eles podem contribuir de alguma forma para a sociedade? Então, se sim, você escreve aqui também na parte da contribuição. E aí você pode começar. Como contribuição social, os resultados, então, ajudam em quê? Né? E aí você vai e já escreve essa parte aqui. Então, pessoal, quando terminar
a parte de resultado, escreva essas contribuições, porque isso daqui é muito cobrado, pelas bancas examinadoras, pelos professores, né. Eles querem ver se realmente você entende a contribuição desse seu trabalho, certo? Se você consegue falar sobre a contribuição desse estudo, né, a importância que esse estudo teve. No final da conclusão, a gente vai trazer as limitações da sua pesquisa. E o que são essas limitações? Elas representam o que não foi possível você observar naquele fenômeno que você estudou. Então, logicamente, o seu trabalho ele não tem como abarcar tudo, né, sobre aquele fenômeno estudado. E aí eu vou trazer exatamente as limitações. Toda pesquisa científica ela tem limitação, né? O que foi que ficou a desejar no trabalho? Quando você terminou o seu estudo, o que poderia ter sido feito melhor do que o que você fez, certo? Você acha que houve alguma limitação metodológica, como por exemplo, o número dos participantes? Você queria uma pesquisa feita com 300 pessoas, mas você só conseguiu fazer com 80, certo? Então houve alguma limitação nesse sentido? O tamanho da amostra, né, ou teve alguma limitação teórica. Então eu tenho um vídeo tratando aqui no canal, tratando exclusivamente sobre a limitação. Eu vou deixar sinalizado aqui em cima para vocês verem, porque eu mostro até essa parte da limitação em artigos já publicados, né, que vocês podem ver como foi que eles escreveram. E aí vocês podem escrever essa limitação iniciando frases do tipo: quanto as limitações da pesquisa ressaltam-se que, no que tange as limitações, pode se destacar, aí você vai e escreve qual é a limitação. Outra limitação constatada foi, então se você tem várias, não tem problema, pode colocar. Acerca das limitações presentes nesse estudo, ressaltam-se, aí você vai e escreve aqui na frente. Quanto a limitações, é importante salientar que esta pesquisa, pronto, aí você vai e destaca aqui essas limitações. Você apresentando a limitação, então aqui você terminando de apresentar a limitação, você já sugere que os próximos trabalhos contemplem a limitação que teve no seu estudo, né? E aí tem como outro pesquisador avançar aqui no campo, na área do seu trabalho, porque ele vai trabalhar em cima da limitação que você teve. E aí nessa sugestão para futuras pesquisas, né, como é que a gente pode escrever aqui essa finalização da conclusão? A gente pode colocar o seguinte: é importante destacar que esses resultados não são conclusivos. Sugere-se, portanto, que sejam utilizadas amostras maiores. Por exemplo, eu fiz com uma quantidade pequena de pessoas, né? E agora eu estou sugerindo que os próximos estudos sejam feitos com amostras maiores. Ou então você pode iniciar a frase assim: posto isso, porque eu acabei de falar das limitações. Então, posto isso, em relação às futuras investigações, recomenda-se o quê? Que uma pessoa pega esse seu trabalho aqui e ela quer continuar pesquisando esse assunto, o que é que você recomenda que ela faça, né? Você pode começar assim também. Por fim, sugerem-se pesquisas sobre, então, sugira coisas que você não fez aqui no seu trabalho. Tornam-se importante estudos sobre, aí você vai e escreve. Futuras investigações poderão ampliar a compreensão de tal coisa. E aí você já vai e escreve aqui, tá certo? Então, pessoal, contemplando essas partes que a gente viu, né, retomada do objetivo do trabalho, certo? Destacar os principais resultados, traga contribuição, traga limitação e traga sugestão para futuros trabalhos. Então, você está contemplando tudo que a gente espera, né, ler ali nas considerações finais ou conclusão de um trabalho. Tá certo? Um grande abraço e até terça-feira.